O que acontece se você se opor ao comunismo no mundo comunista, você vai se opor ao comunismo no mundo comunista. Pode se opor. Você pode se... Gente, sabe quem acha que qualquer experiência socialista e um possível mundo comunista seria livre de contradições e conflitos? Ninguém. Ninguém. E a questão é o seguinte. As nossas necessidades materiais, gente, são muito autoritárias. Muito autoritárias. A gente precisa comer e precisa ser hoje, não pode ser amanhã. A gente precisa de uma cama pra dormir. Não dá pra dormir no chão. A gente precisa se agasalhar, senão a gente morre de frio. A gente precisa ter onde morar. Para tudo isso, você precisa de trabalho. Para ter essas coisas, para conseguir satisfazer as suas necessidades materiais, você precisa trabalhar. A nossa defesa é por uma sociedade na qual todos trabalhem, número 1, e que todos tenham o fruto do seu trabalho, número 2. Duas coisas que não acontecem na sociedade capitalista, no modo de produção capitalista. Então a questão é a seguinte: essa coisa de liberdade, de uma utopia no qual todo mundo vive da maneira que quer quando quer, isso não é possível justamente porque as nossas necessidades materiais são extremamente autoritárias. Eu não posso falar, não, eu não quero mais comer. Você não tem essa escolha. Não quero mais dormir. Não tem essa escolha. Se o comunismo é não explorar os outros, o que fazer com quem insiste em explorar? Depende do que você está chamando de explorar. O principal mecanismo de exploração, Vanish, é a propriedade privada. Em um mundo no qual a propriedade privada não é possível, porque não há Estado e só há propriedade privada com Estado, o maior mecanismo de exploração do capital, que é a propriedade privada, não existe mais. Então, a questão não é impedir as pessoas de explorar de maneira moral. Vamos convencer todos de que o bem comum é o bem comum. Não, é eliminar o mecanismo que torna a exploração possível. Comunista mandou R$ 5. Eu não quero ser capitalista no capitalismo. E agora? Você pode apanhar da polícia ou ser preso. Tem essas duas opiniões. Tem essas duas opiniões, não. Tem essas duas opções. Por que a gente consegue descrever como as coisas funcionariam no socialismo? O socialismo é a... Romalito, obrigado pelo sub. Porque o socialismo é a etapa de transição entre... E desculpa se eu tô explicando um negócio que eu já expliquei muitas vezes aqui. No meu ímpeto de professor, eu sou daqueles que, tipo, se você me perguntar 100 vezes, eu explico 100 vezes. O socialismo é a etapa de transição entre o capitalismo e o comunismo. E o comunismo seria uma sociedade sem Estado e, por conseguinte, sem classes sociais. Só existem classes sociais e sociedades com Estado. Por que nós conseguimos descrever, de uma certa maneira, como seria o socialismo? Até um certo grau. Porque nós já temos as condições materiais para entrar no processo socialista de transição. Nós já temos essas condições. Que seria uma sociedade com o Estado, no qual o Estado é tomado de assalto pela classe trabalhadora e reformulado para servir à classe trabalhadora. O Estado é essa instituição supradoméstica que será governado pelos trabalhadores, pela classe proletária. É isso que a gente chama de ditadura do proletariado. É o Estado sob comando do proletariado. Nós já essa ideia de transição está no manifesto, já. Nós já temos as bases materiais necessárias para fazer isso. Nós já temos. Então, por isso que a gente consegue descrever de uma certa maneira, em certo grau, como seria a nossa... Inclusive, conseguiam descrever antes do socialismo real ter acontecido. Nossa, eu machuquei meu olho feio aqui, olha só. E agora, com as experiências do socialismo real, a gente consegue observar a história. Qual que é a questão? Como o comunismo é uma sociedade sem Estado e sem classes sociais, e nós ainda não temos as bases materiais necessárias para conseguir fazer essa transição para uma sociedade sem Estado, a gente ficar dizendo como o comunismo seria é o que o Marx chama de idealismo. É a gente tendo uma ideia na nossa cachola e depois projetando ela para a realidade. Quando o processo tem que ser o inverso. A gente tem que observar a realidade material e depois conceber as nossas ideias. Nem um pouco. Então, por isso que essas perguntas... Como seria transporte no comunismo? Tudo que eu falar, não importa o quanto eu tente especular e usar meu raciocínio, não passa de idealismo porque eu não estou partindo de realidade material. Existiria calvície no comunismo? Não só existiria, como ela seria exaltada. E perguntaram o que é ditadura do proletariado? Ditadura do proletariado. Para o Marx, nós vivemos na ditadura da burguesia. Nós vivemos na ditadura da burguesia. Ditadura do proletariado seria... E quem explica isso brilhantemente é o Lenin no Estado da Revolução. Se vocês quiserem entender melhor.
a tomada do Estado por parte da classe trabalhadora, a destruição do antigo Estado e a construção de um novo Estado que seja controlado por essa classe trabalhadora. E aí, esse Estado, que agora é controlado pela classe trabalhadora, vai oprimir a burguesia. Oprimir. Oprimir, tá? É opressão a palavra. A burguesia será oprimida com esse Estado. Ela será expropriada de maneira autoritária. Ah, eu tenho 120 mil imóveis. Não tem mais. Cadê minha indenização? Tá aqui a sua indenização. Ah, eu tenho terra do tamanho da Dinamarca. Não é mais sua. Ué, cadê minha indenização? Aqui, ó, indenização. Indenização é meu pau em sua mão. É isso que vai acontecer e é isso que aconteceu nas experiências socialistas. Em Cuba, quando teve a Revolução Cubana, a burguesia cubana foi toda expropriada. Toda. A burguesia nacional e internacional foi toda expropriada. Toda. Por isso que os gusanos que moram hoje nos Estados Unidos são tão ressentidos com Cuba. Todos eles são descendentes dessas pessoas que tiveram seus negócios completamente expropriados. E como isso pode ser expropriado? Porque a classe trabalhadora tomou o estado de assalto. Por que ecossocialismo é redundante? Porque não existe marxismo-leninismo contemporâneo que não seja eco. Não existe nenhuma organização marxista-leninista contemporânea competente que não aborde temas ecológicos. Porque isso faz parte da nossa época. Então, o ecossocialismo, na melhor das hipóteses, ele é redundante. Ele é uma coisa desnecessária, que não agrega nada novo. Na pior das hipóteses, ele é trotskismo com outro nome. Ele serve como um rebranding do trotskismo. Redundante tipo ser marxista e antirracista. Qualquer marxista-leninista competente vai ser antirracista. Isso é uma coisa redundante. Perdido na explicação, mandou R$3. Perdido na explicação. Quais são as diferenças fundamentais entre ecossocialismo e ML? Cara, é que aí você tá entrando numa seara que começa a virar um arranca-rabo. Porque... Qual que é a questão? Pelo maior respeito... E isso aqui, eu quero que fique muito claro, tá? Pelo amor de Deus. Isso aqui não é um ataque pessoal a nenhum ecossocialista. Nenhum. Tá? Nenhum. Eu estou falando do ecossocialismo como corrente política. Estou atacando a integridade nem a inteligência de ninguém. Eu não quero que tirem palavra da minha boca. O ecossocialismo surge como uma corrente teórico-metodológica trotskista. A matriz do ecossocialismo é o trotskismo. Maiores teóricos do ecossocialismo é o Michael Lowy. O Michael Lowy é um trotskista clássico. O ecossocialismo, vou repetir, na melhor das hipóteses, é redundante. Não existe nenhum movimento marxista-leninista contemporâneo que não leve em consideração a crise climática e o meio ambiente como uma das suas principais pautas. Nunca vai ser a principal, porque a principal é a destruição do capitalismo. O capitalismo é a fonte da crise climática. Então, nunca que a crise climática vai ser o centro. O centro é o capitalismo. Na pior das hipóteses, o ecossocialismo é rebranding de trotskismo. É trotskismo com outro Fabrício nome, com outra roupagem, mas com a mesma retórica. Então quer dizer que seu socialismo é melhor que o meu. Não é isso que eu tô falando. Porque melhor e pior são categorias que só cabem em filme da Marvel. E, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. O que a gente tá debatendo aqui é muito sério. Muito sério. Eu tô debatendo uma teoria que visa a transformação do mundo. Eu não posso me dar o direito de ter medo de ofender outros criadores de conteúdo defendendo algo que eu sou contrário. Porque, novamente, nós não estamos debatendo se a pessoa gosta de chocolate branco ou chocolate preto. Se a pessoa gosta de café ou de chá. Não é essa a discussão. A discussão é uma visão de mundo transformadora que tem consequências reais. Então, eu acho extremamente inadequado e muito infantil pessoas que são parcimoniosas com o que criticam porque têm medo de ofender outras pessoas. Isso é totalmente inadequado. Totalmente inadequado. Então, tem muita gente anarquista aqui no meu chat.
Tem muita gente anarquista que me assiste. Só que de jeito nenhum eu vou deixar de dizer que eu discordo com o anarquismo. Discordo totalmente. Porque a gente não está discutindo novamente coisas triviais. A gente está discutindo uma visão de mundo transformadora. E isso precisa ser entendido. O anarquismo e o comunismo, por exemplo, eles têm diferenças irreconciliáveis, antagônicas. E isso não pode ser remediado. Não quer dizer que eu falte com respeito com quem é anarquista. A questão não é essa. A questão é que eu não posso... Porque pessoas anarquistas me assistem, porque o Orlando me ajudou pra caramba já e me respeita, por que que eu abriria a mão da minha crítica por uma questão de relações interpessoais? Porque não é isso que está em jogo. O discurso anticomunista do ecossocialismo é o seguinte. É um discurso. Ele tem uma matriz trotskista. Os teóricos do ecossocialismo são todos trotskistas. O discurso, muitas vezes, do ecossocialismo, tirando o trotskismo clássico, que é uma das marcas fundamentais do trotskismo, é negar todas as experiências do socialismo real. Todas, tá? Todas. E o ecossocialismo faz isso através de um prisma diferente. Então, muitas vezes falando que a União Soviética tinha fábricas que poluíam, que tinha uma política ambiental ruim, que a China destruiu não sei quantas florestas e destruiu 3 gargantas. Então, é uma espécie de anticomunismo rebranding. É o mesmo anticomunismo, que tem os mesmos alvos, só que com outra leitura e outro argumento. E eu acho isso extremamente perigoso. Porque eu acho, assim como João Carvalho, eu acho que é a nossa função, como marxistas-leninistas, defender as experiências do socialismo real. E não defender ela em suas contradições. Porque isso é infantil. Mas defender os projetos que buscaram romper com esse sistema, esse modo de produção, que vai desembocar na nossa extinção. Criptossocialismo. Isso aí parece coisa do Monark, velho. O Monark dando dica pro Ciro Gomes lá fazendo a democracia em blockchain. Então, como faz as críticas aos erros ecológicos que houveram sem parecer crítica à experiência socialista? Então, a questão não é fazer a crítica ou não. A questão é qual é a intenção dessa crítica. Então, novamente, como o ecossocialismo tem uma matriz trotskista, ele muitas vezes tem enraizado esse anticomunismo crônico, digamos assim. Sabe como se faz essa crítica? Da mesma maneira que qualquer partido marxista-leninista contemporâneo competente faz. Ninguém tem a menor ilusão de que nós vamos industrializar o Brasil se a gente passar por uma experiência socialista do mesmo jeito que a União Soviética se industrializou na década de 30. Ninguém acha isso. Ninguém acha. A questão é uma questão de intenção. Então, se você analisar de maneira crítica para conseguir superar esses problemas, é uma coisa. Você querer desmerecer a experiência como socialista por conta disso é outra coisa. Mas isso eu teria que pegar textos específicos para ilustrar para vocês. A minha maior crítica ao ecossocialismo é que para mim, ele é profundamente redundante. E me parece uma corrente teórico-metodológica de pessoas que discordam da organização essencial do marxismo-leninismo. Eu não vejo ninguém... Isso aí é um espantalho, ninguém defende isso, né? Existe crítica e existe sectarismo, né? Existe oposição ferrenha, como você disse. Socialismo ou extinção, gente, eu acho que não tá muito difícil de enxergar que se a gente continuar do jeito que a gente tá, não vai ter século 23, né? Não é uma coisa que não tá difícil de enxergar, né?